Senhor Jesus, Divino Mestre, com as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia, agradecemos por mais esta oportunidade, mais este ensejo, de aqui nos reunirmos sob teu amparo, proteção, sob tua luz, para as atividades da noite. Agradecemos pela experiência que temos tido nesta fraternidade, particularmente nesses momentos de estudo do Apocalipse, com base nos trabalhos do nosso irmão Honório Onofre de Abreu. Buscamos compartilhar com os companheiros, por se tratar de um assunto extraordinário. Pedimos a Ti a inspiração, orientação, amparo, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que os estudos também sejam proveitosos para os irmãos que estão nesta casa em estágio de reequilíbrio, trabalho, aprendizagem, no plano espiritual, assim como nós no plano material. Que assim seja. Muito bem. Dando sequência ao estudo do Apocalipse, hoje a partir do versículo 9, do capítulo 19. Vamos então fazer a leitura. Vou fazer a leitura a partir do versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O versículo 8 nós estudamos na semana passada. Eu só quero fazer um rápido apontamento aqui sobre a última parte do versículo, que diz assim, e foi-lhe dado que se vestisse, na verdade o versículo 7. Nós vamos estudar a partir do versículo 8. O versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então nós já trabalhamos esse versículo e eu só quero ressaltar esse último trecho do versículo que trata da esposa e já a sua esposa se aprontou. A esposa está pronta, que redefine o campo dos sentimentos, porque cada um de nós, por exemplo, já vivenciou experiências em várias escolas filosóficas no Egito, na Grécia, na Índia, em Roma. Então estamos prontos para o casamento. O terreno, a terra do coração, fertilizada, irrigada por valores extraordinários que nos capacitam hoje a entender e identificar no Evangelho, particularmente no Espiritismo, aquela filosofia extraordinária, ideal, capaz de nos guindar aos planos superiores pela libertação dos nossos instintos, das imperfeições que trazemos ainda, lembrando que imperfeições
não são os instintos primários que nós desenvolvemos nos reinos anteriores ao reino humano. Imperfeições são as paixões que geramos pelo mau uso dos instintos, que são ferramentas da evolução postas no coração do homem para a realização de grandes coisas ao longo das reencarnações. Então esse é o ponto importante. Então a esposa está pronta, definindo que o nosso campo dos sentimentos está capacitado a identificar em Jesus o modelo e guia, no Evangelho a filosofia extraordinária e no Espiritismo aquela filosofia que explica em Espírito e Verdade, usando a linguagem moderna dos tempos atuais, o Evangelho. Então, versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então vamos lá. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Aqui estamos trabalhando com a ideia da vestimenta conquistada de dentro para fora, porque até o presente momento nós temos utilizado as vestimentas que a misericórdia proporciona para nós, para operarmos a transformação moral e assim desenvolver de dentro para fora o linho fino, puro e resplandecente. Aí nós estamos fazendo alusão à luz e falando do linho, que é uma fibra nobre, nós aí somos chamados a lembrar do reino vegetal. Linho é substrato material feito a partir do reino vegetal. O reino vegetal vai nos trazer à memória a fotossíntese, a assimilação da luz, em que o vegetal capta a luz, transforma essa luz em alimento, em frutos, flores. O símbolo do puro e resplandecente, o resplandecente, evidentemente, porque só vamos resplandecer efetivamente a partir do momento em que nós sintetizamos a luz divina no processo aí de fotossíntese sublimada, simbolicamente falando, a luz divina que foi demonstrada para nós com excelência por Jesus. Eu sou a luz que vinha ao mundo. Mas a luz, quando Jesus se apresentou no mundo, e ele começou a sua trajetória luminosa entre nós, os religiosos da época, os fariseus, não conseguiram identificar em Jesus a luz divina, porque para eles Jesus era contraditório. Eles esperavam um Messias que os libertasse do jugo romano e colocasse Israel no topo do poder mundial. Então eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias armado, um Messias que se impusesse pela força, assim como os romanos. E não é aí, evidentemente, não é dessa forma que a luz divina se expressa. Então esse linho fino, puro e resplandecente, nós aí podemos trazer para a nossa lembrança aqui o símbolo da oliveira. A oliveira, naquela trilogia simbólica das árvores, a figueira, a videira, a oliveira, representando os três processos da dinâmica da evolução: a informação, a formação, a transformação, em que a figueira
representa a informação que nos chega cujo símbolo é a árvore que não produz frutos. É a mente já repleta de informações ainda não praticadas. A videira é o esforço da formação da informação. São símbolos. Porque o movimento dinâmico da evolução, ele se expressa por três dinâmicas. E aí, com perdão da redundância. A informação que nós aceitamos no plano mental precisa ser formada no plano do coração para se expressar pelos hábitos, pelas atitudes e renovar os sentimentos, que é a transformação demonstrada. Então a transformação só está concretizada quando a virtude se instaura. E nós já estudamos aqui, falando, por exemplo, dessa questão do Espiritismo, por exemplo, nós já temos estudado que não é preciso professar o Espiritismo. Nós estamos aqui trabalhando com o Espiritismo porque nós somos espíritas. E o Espiritismo nos ajuda a acelerar a caminhada evolutiva. Quando nós entendemos a doutrina e queremos realmente combater o egoísmo, porque a adoção do Espiritismo tem implicações muito mais profundas do que nós imaginamos. A adoção do Espiritismo não implica simplesmente em frequentar o centro, participar das campanhas, das atividades, do mesmo sistema das religiões tradicionais. Não. Implica em adotar, conforme Kardec define no conceito do verdadeiro espírita, que é o espírita cristão, implica em adotar até as últimas consequências, não apenas em admirar a moral, mas adotar até as últimas consequências, cuja última consequência sempre será a destruição do egoísmo. A destruição do egoísmo não é feita de forma intelectiva, minha amiga Samira. Destruição do egoísmo se demonstra pelos hábitos novos na sociedade. Então Kardec perguntou, será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Lembrando que Jesus, na visão de Emmanuel, veio à Terra chamar a atenção da humanidade para a bondade. Não foi para criar sofisticação ao pensamento religioso, não. Porque muitos de nós nos perdemos nos emaranhados raciocínios filosóficos sofisticados, esquecendo da prática, esquecendo da vivência. E aquela do corpo a corpo, contato social, como nós vamos lidar com o próximo, nas várias situações do dia a dia. Então, o linho fino, puro e resplandecente vai fazer alusão à oliveira, que simboliza a assimilação da luz legítima que Jesus irradia, produção do fruto, que é a azeitona, que quando macerada produz o azeite, que é combustível da luz. Então é o símbolo, é o circuito completo. Suportar as adversidades, suportar as dificuldades, suportar a carga emocional complexa dos irmãos em humanidade, suportar as imperfeições do próximo, tudo isso define o procedimento daquele que traz como vestimenta
pura e resplandecente, e o linho fino, desenvolvido de dentro para fora. Porque o linho fino são as justiças dos santos. As justiças dos santos. E a justiça dos santos representa a autenticidade da justiça, ou da nossa justiça, porque tudo que nós fazemos é justiça. Ou vai ser libertação, ou vai definir consequências da pauta da lei de causa e efeito. Então, tudo que nós fazemos no âmbito da justiça. Tem consequência, tem repercussão. E a autenticidade da justiça, ela não está nem no que se fala, nem no que se pensa, mas no que se faz. E isso é importante, porque temos os religiosos que falam muito de evangelho, mas não fazem, não praticam. Então essa não é a justiça dos santos. Eles praticam a justiça dos homens. Quando eu digo justiça dos homens, estou fazendo aqui uma reflexão em termos das ações dos homens mundanos, comuns, que vão acarretar consequências, impactos. Então, se nós somos religiosos, detemos um conhecimento extraordinário, como o Espiritismo, mas permanecemos no mundo de forma acomodada, praticando o que os homens materialistas praticam, nós estamos perdendo oportunidades. Não estamos dando o recado que deveríamos dar e estamos mantendo na intimidade o sistema da lei de causa e efeito, que vai nos alcançar na frente como aquele impacto para demolir um sistema complexo. Por isso que o nosso esforço em esmiuçar assim, o texto do Apocalipse, como temos esmiuçado, não é para que nós nos tornemos doutores, novos doutores da lei espírita, ou novos doutores da lei judaica, revestidos de espiritismo. Não, é para nós praticarmos o dia a dia da maneira como que conseguimos, no esforço, na boa intenção, que é para comunicar, pelo exemplo que arrasta, para aqueles que não conhecem. Então, a justiça dos santos, amigos, na sua mais pura expressão, é a misericórdia. É a misericórdia. A justiça dos santos é a misericórdia presente no mundo. Então, se nós pautamos a atividade, a atuação, pelaquela dinâmica que Jesus por aquela dinâmica que Jesus impõe para nós, amai, bendizei, fazei bem, orai. Então, a justiça perfeita dos santos é a misericórdia. Misericórdia é a justiça perfeita. E quando eu falo misericórdia, é de dentro para fora. Se nós clamamos por misericórdia, nós temos que ter misericórdia no coração. O que nós temos é o que irradiamos. Se a misericórdia precisa nos atender de fora para dentro, é porque nós não temos ainda a misericórdia instaurada no coração. Porque a misericórdia liberta. Então, se você clama por uma intercessão na existência física, é porque você ainda não tem misericórdia, ainda não entendeu a misericórdia.
É duro isso, não é? Mas é o nosso estágio de evolução. Diga lá. Aqui, se a autenticidade está no que a gente faz, É no que faz. a gente não faz, não é o que a gente pensa, Não, não é o que a gente não, sente, não é essa não, consequência de um pensamento. não. Você faz o que você quer, deseja, sente. Paulo não disse isso? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. É o automatismo desenvolvido ao longo do tempo. Então, quando nós adotamos uma informação altamente qualificada como o Espiritismo, vamos iniciar uma trajetória de transformação moral, até esse momento em que eu adotei o Espiritismo no campo intelectivo, eu tenho uma vida interna milenar de muitos séculos. Isso expressa pelas tendências. Durante muito tempo ainda, você vai fazer coisas, ações, que você não concorda mais. Você tem já tem uma mentalidade intelectualmente capacitada a identificar o bem e o mal, mas você tem uma carga de tendências automáticas rotineiras que você não consegue vencer, ou nós não conseguimos vencer. Todos nós temos. Todos nós ainda temos determinadas práticas no cotidiano que nós gostaríamos de mudar e não conseguimos. Por quê? Porque é a nossa, nós vamos trabalhar isso no versículo 9, é a nossa verdade instaurada nos milênios, alimentada pelos hábitos, que precisa ser, vai ser sendo lentamente desautorizada por uma nova verdade que vai se instaurando, criando uma nova necessidade. Então, precisa ter paciência, ter calma, ter perseverança, insistir no estudo, na aprendizagem, para mudar com calma. Buscar sempre a melhor intenção, sempre estar imbuído da melhor intenção. Porque nós ainda vamos errar naturalmente, gente. Isso que muita gente não entende. E o elemento acha que, começou a ler o livro dos Espíritos, sabe, uma vez, ele acha que ele já está transformado. Ele acha que já fez não entende a dinâmica, não entende a dinâmica da... Por isso que nós trabalhamos aqui com o Apocalipse em termos de dinâmica de evolução. E isso está perfeitamente de acordo com o que está na questão 365 do Livro dos Espíritos. O que está dito lá? Quem se lembra? 365. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Tem que ter calma, tem que ter paciência conosco, que é a misericórdia, amigos. Agora, se eu tenho paciência para comigo, eu tenho que ter paciência para com o próximo. Isso não quer dizer que nós, por exemplo, um trabalho como o nosso aqui, mediúnico, não quer dizer que nós vamos passar a cabeça na mão daqueles que não querem compromisso. Uma coisa é ter paciência com quem é novo, com quem é neófito, com quem é noviço. Outra coisa é você passar a mão na cabeça de companheiros já escolados, que têm conhecimento, que já sabem o que fazer, mas não assumem a responsabilidade. Então, no caso do coordenador dos trabalhos, ele precisa chamar a atenção nesse sentido. De acordo? Esse é o ponto. Então,
A informação, quando nos visita, nós aqui estamos aprendendo que provavelmente nós somos espíritas de segunda experiência. O espiritismo é recente no mundo, século XIX. Eu estou considerando que nós provavelmente fomos espíritas do século XIX, estamos na segunda. Então, nós vamos, bebemos na fonte espírita as informações e tal. Mas não quer dizer que nessa segunda aqui, que nós estamos aqui, dotados do conhecimento, quer dizer que nós já vamos fazer a formação integral da doutrina. Não. Estamos no processo. Vamos levar um tempinho ainda para formar de forma adequada. Então, a justiça dos santos é a misericórdia e a justiça dos que estão se santificando, que é o nosso caso, é dúbia. É dúbia. Por quê? Uma hora Jesus disse, bem dizer. Então tem hora que eu vou bem dizer, tem hora que eu vou mal dizer. Ou não acontece com vocês aí? Em determinados momentos da vida. Acontece, não acontece? Faz parte. Então, porque nós estamos no processo da videira. O que diferencia o símbolo da videira da oliveira? Qual que é a diferença? A videira também, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então, na videira, a videira simboliza também o movimento da virtude, mas é o esforço por consolidar. Então, no âmbito da formação, da doutrina espírita, do bem, do amor, evidentemente que tem hora que eu vou fazer o negócio meio contrariado. Eu queria fazer outra coisa, mas começa assim. O dever me chama. Então tem a reunião no dia da final da Copa do Mundo, por exemplo. Mas o coração quer o quê? O coração quer ver o jogo. Não é isso que acontece? Pegando o exemplo do futebol. O dever chama para o trabalho. Então, por isso que os espíritos dizem que o dever é muito difícil de ser cumprido, porque ele contraria os impulsos do coração. Os desejos, né? Exatamente. Porque o dever, a imposição do dever, é para quebrar a rotina do impulso irreverente do coração. É uma sistemática didática. Por isso é que os espíritos definem que o que nós não conseguimos fazer numa existência, vamos fazer na outra. Porque deixou passar uma oportunidade, não vai voltar. Escolhe. Isso é muito sério, né, Júlio? Porque a partir desses princípios de que o que nós não fizemos numa existência não vamos fazer na outra, é que hoje nós estamos fazendo o que não fizemos ontem. Então somos repetentes. Em muitos casos, né? No caso do Espiritismo, nós não somos repetentes, porque o Espiritismo é novo. Mas no Evangelho, sim. Sim, mas estou dizendo como espírito, né? Mas essa é a marcha da evolução. A marcha da evolução é essa. Pois é, mas quanto mais nós soubermos, mais a gente tem noção do que precisa ser feito. Exatamente. Mais responsabilidade. Por isso é que a intenção deve ser boa. Porque se você tiver nós tivermos uma boa intenção, amigo, no mundo espiritual ninguém pode cobrar. Assim, eu tentei, não consegui. Ninguém pode te cobrar. Se você está com as boas intenções. Agora, se você é um hipócrita declarado, e é o que finge ser o que não é, de caso pensado, aí você está na complicação. Porque você vai para o mundo espiritual e vai para a região dos cobradores. Dos cobradores. Porque nas colônias ninguém cobra. Se você tem a consciência tranquila. Mesmo que não tenha, ninguém cobra. Mas se você fingiu ser o que não é de caso pensado,
Você não vai para as colônias de início. Você vai se agrupar com quem você agrupou no seu coração. Então, nós não vamos nós vamos, quando nós desencarnarmos, nós não vamos para algum lugar. Nós vamos tomar consciência do lugar que já estamos, fora do corpo. Isso é muito importante de nós meditarmos. Nós vamos tomar consciência do lugar em que nós já estamos quando encarnados. Fora do corpo, nós vamos ter percepção do nosso lugar no mundo espiritual. Aí não está de cara, de frente com a gente mesmo. Refletido naquele irreverente que vai estar do seu lado, sarcástico, irônico, cobrando. Então, o seu eu refletido, porque você atraiu o afim. E a afinidade não se mede afinidade não se mede pela ideia. Afinidade se mede pelo sentimento. O sentimento é que é o fiel da balança. Por isso que nosso esforço, por isso que os espíritos definem o bem. O bem é sempre o bem. Quem busca fazer o bem, não se equivoca. Não se equivoca. Quem busca fazer o bem. Nós estamos aqui hoje, no século XXI, nós aqui estudando Espiritismo, buscando fazer o bem. Nós aprendemos com Santo Agostinho que permeia a sociedade 3 grandes grupos. Selvagem, semi-civilizado, por exemplo, 2, falando dos 2. Os outros são mais adiantados. Aquele que está no nível do selvagem, ele não tem, está na infância da humanidade, ele não tem condição às vezes, de entender o que nós entendemos ainda. Mas ele tem condição de entender o bem. Então, se ele se esforça por fazer o bem, é lógico que o bem que ele faz, o bem que ele faz é diferente do meu bem, do que eu faço, certo? Mas, se eu sou um religioso hipócrita, e eu, de forma, de caso pensado, por exemplo, eu vou fazer uma palestra espírita, de cunho consolador, de cunho educativo, mas eu, por causa de alinhamento político, eu resolvo falar uma fake news na palestra, sabendo que é uma fake news, como eu já testemunhei, tem uma complicação, não tem? Então, o bem que eu não estou fazendo bem, estou semeando a perversidade. Porque tem um mandamento que diz, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Está lá no decálogo. Certo? Então, evidentemente, que a minha capacidade de fazer o bem é maior que a do selvagem, mas se o selvagem ele faz o bem que ele vai fazer em relação ao que eu faço é um bem embrionário. Mas em função do que eu faço com o que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, ele no mundo espiritual vai estar melhor do que eu. Vai estar melhor do que eu. Eu vou estar na complicação. Gente, vamos analisar. A pessoa tem um conhecimento espírita expressivo, é palestrante, escritor, vamos supor, aí na palestra ele fala uma fake news, que você vai pesquisa e vê que é mentira. Para atender interesse ideológico, político. Interesse dele. E aí? Então, eu já testemunhei isso, amigo, lamentavelmente. Lamentavelmente. Você com 20 segundos descobre se é verdade ou se é mentira. E, sinceramente, a gente tem conhecimento, Júlio, que
não cabe mais determinadas ações, né? Não cabe. Eu acho que no mundo de hoje... Você não pode mais errar com a intenção de errar. Quando eu falo você, nós. Nós não podemos mais errar com a intenção de errar. Com a intenção de errar. Porque nós vamos errar no natural. Nós vamos errar no natural. No natural da nossa tendência milenar, amigos. Ou não vamos? Vamos errar no natural. Mas eu não posso mais errar com a intenção, entendeu? A minha intenção já tem que ser diferente. Porque quando eu errar no natural, eu vou perceber, puxa vida, pisei na bola. Mas tudo bem, bola para frente. Nós vamos seguir adiante, reforçar a vigilância, para que aquele erro se torne menos frequente. Então o sábio, que disse o estudo do Honório Abreu, o sábio não é aquele que diz que vai deixar de errar. O sábio é aquele que diz, que pede ao Senhor que lhe dê condições de errar menos. Esse é o sábio. Sinal de humildade. Não é? A humildade é atributo de Deus no reino do eu. Então, se eu estou desenvolvendo a humildade, já estamos na trilha. Porque na regeneração, o que vai acontecer na regeneração? A alma penitente encontra a calma e o repouso e termina e acaba por se depurar. Alma penitente, o conceito de Kardec, alma é espírito encarnado. A alma penitente, aquele que está no corpo físico, já arrependido dos erros e na luta por melhorar-se. Então, na regeneração, ele vai encontrar aqueles recursos que vão favorecer o término da depuração. Porque quem estiver lutando com instintos grosseiros, não matar, não roubar, com a tendência de dizer falso testemunho, não vai estar na regeneração. Precisa dos mundos ainda de expiação ou até primitivos. Então ficou claro aí a justiça dos santos? A justiça dos santos, a misericórdia. E a justiça dos que estamos buscando a santificação ainda é dúbia. Ainda precisa da dor para ajudar a certos trabalhos. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui nós temos aqui muitos elementos aqui nesse versículo. Novamente nós nos deparamos aqui com o imperativo. E disse-me, escreve. Escrever é fazer um registro concreto. Que nós podemos aqui dizer, trabalhar com, até repetindo já coisas que estamos dizendo, o escreve-me significa que eu vou escrever na vida aquilo que o próximo vai ler. Então, o que o próximo lê? Atitudes e hábitos. Lê. Porque como nós aprendemos com Kardec que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, quem tem conhecimento e observa nossos hábitos, ele vai saber o estágio de evolução, o que necessitamos ainda para irmos nos depurando. Então, o escrever tirando aí da letra, demonstrar na vida ações que vão comunicar para os irmãos da humanidade a excelência da doutrina espírita pelos hábitos.
E aí o elemento vai ser chamado a atenção pelo hábito e vai nos procurar às vezes. Certo? Então isso é escrever. Escreve, bem-aventurados. Bem-aventurados, nós já trabalhamos aqui, temos trabalhado, de vez em quando isso retorna aqui no texto, porque no texto do Apocalipse nós vamos encontrar 7 vezes o registro, esse termo, bem-aventurados. São 7 vezes em que aparece. Já estudamos 3 no capítulo 1, capítulo 14 e no 16. E 1 agora no 19. E temos mais 3 no capítulo 20 e no 22. Bem-aventurança, estado de espírito. Que se conquista, a bem-aventurança é conquistada, só para nós aqui aproveitarmos que estamos falando disso, as bem-aventuranças, elas se instauram naturalmente à medida em que as virtudes vão sendo desenvolvidas. Então a bem-aventurança vai se instaurando. É uma consequência natural das virtudes, a bem-aventurança. É o estado de espírito harmonizado, estado de espírito equilibrado. É uma consequência das virtudes. Do mesmo modo que o estado de espírito desarmonizado e desequilibrado é consequência das imperfeições. Rancor, ódio, ciúme, inveja, cobiça, tudo isso mantém um estado de desequilíbrio e desarmonia, não tem sossego interno. Que é característica desses turbilhões de força que nós chamamos de paixões, chamamos de virtudes. São turbilhões de forças que estamos movimentando e amontoando. Disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São chamados. Aí nós vamos aqui trabalhar com o chamado, por exemplo, para o Espiritismo e com o chamado, de um modo geral, para a vivência do amor. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nós aprendemos com Jesus. Mas acontece que a escolha não é de fora para dentro, o mesmo sistema da misericórdia. A escolha é interior. Eu é que me escolho. Eu é que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós aqui demonstramos nossa condição e somos, então, chamados para essa ou aquela atividade, para isso ou aquele trabalho. No caso aqui, chamado a ceia. Ceia é um movimento de comungar, vamos comer em conjunto, vamos lembrar de uma ceia, todo mundo reunido em torno da mesa, comendo ali alimentos da mais alta qualidade. A ceia tem essa conotação, não tem? Mas o símbolo é comungar do mesmo alimento. Comungar as mesmas ideias. Comungar os mesmos ideais. Comungar os mesmos sentimentos. E a ceia das bodas do Cordeiro, então, é um evento da mais alta expressão que ocorre no mundo interior. Quando a nossa razão e o sentimento estão conjugados, entrosados. O que isso significa na prática? Razão, informação que nós adquirimos aqui. O sentimento, formação. Então, a conjugação da razão e do sentimento é a ideia sendo posta em ação. Casamento.
Vai gerar. Então, eu tenho a ideia, que simboliza o esposo, a razão, o patriarca, certo? A ideia vai fecundar o sentimento, porque se eu não gostar, eu já descarto. Se eu não gostar, eu descarto. Então não tem casamento. Já existe aí uma separação. E não vai ter filhos. Não haverá geração de filhos. Por quê? O filho é o quê? Palavra, atitude e ação. Esse casamento. Então, por isso que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Porque o estado de espírito se revela. Não adianta nós tentarmos enganar. E tentarmos enganar. Fingimos ser o que não somos. Não adianta. Isso não funciona. Pode funcionar no plano dos encarnados. Mesmo assim, tem limitações. Kardec dizia, é possível enganar uma pessoa durante muito tempo. É possível enganar algumas pessoas durante um tempo maior. Mas enganar a todos o tempo todo, ninguém consegue. Então, basta que nós observemos as pessoas, perseverança, o que elas vão fazendo ao longo do tempo, as ações, as atitudes. Nós aí temos vamos ler o livro, falando aqui de escrever, nós vamos ler o livro que está sendo ali revelado. E os espíritos que nos tutelam a caminhada com muito mais propriedade. Então, ceia da boda do Cordeiro, recolhi o seguinte do Honório. As bodas do Cordeiro representam aquelas oportunidades de experimentação do conteúdo já assimilado, para muito além do momento de uma oportunidade de aprendizagem, porque entre o plano assimilado nos conceitos e a capacidade vivencial que renova o ser, há uma diferença e um tempo enorme a ser percorrido, que é o tempo da alteração daquele turbilhão de força interior. Foi alimentado ao longo de milênios. De acordo? Então nós vamos entrar agora aqui num plano mais filosófico. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos tentar aqui não filosofar muito, não. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A primeira coisa que chama a atenção aí é o eu sou. Então, o eu sou, o que nós somos, interiormente falando, é que define o caminho que nós vamos seguir. Naturalmente, porque o que eu sou, cada um de nós aqui é definido pelo que se expressa em termos de pensamento e sentimentos, que se conjugam nas ações dos hábitos, que são gerados, que definem a justiça, na pauta da lei de causa e efeito, grilhões que vão nos acorrentar à necessidade de reencarnação, ou válvulas libertadoras quando o objetivo é o bem. Então é libertador. Quando nós estamos buscando melhorar a nossa condição mental, a mentalidade, para mudar a nossa estrutura e progredir, quando nós adquirimos o conhecimento, nós já temos uma estrutura trazida conosco. Então nós vamos agregar. Nessa estrutura que trazemos conosco, já pode ter o espiritismo já inicialmente estudado, já pode ter algumas conquistas do passado, pode ter. Mas ainda tem muita coisa a ser renovada.
Renovada. Então nós vamos, por isso é que a boa intenção é fundamental. Sempre. Porque a boa intenção é salvaguarda, amigo, que nós não cometemos nenhum equívoco intencionalmente. A boa intenção. Então, eu sou o caminho. Então, o caminho, o eu sou é o eu. O caminho é o quê? A ideia. A minha ideia. Então, a nossa ideia aqui é, fora da caridade, não há salvação. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. A nossa ideia é fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. O que nós não vamos conseguir fazer ainda 100% do tempo, porque os nossos desejos, amigos, às vezes atropelam essa integralidade de fazer o próximo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, entenderam? Interrompe, né? Por isso que os próprios relacionamentos são difíceis na Terra ainda em função dessa conjugação. Perceberam? E é por isso que nós os relacionamentos são aquela circunstância didática para a gente evoluir em conjunto, uns com os outros. Particularmente no relacionamento conjugal, que é o mais complexo, em que se exige paciência, renúncia de uns e de outros em função dessas dificuldades. Então, eu sou. Muitas vezes você quer, não é? Vivenciar integralmente esse preceito, mas você não consegue ainda, nós não conseguimos ainda. Em função da nossa verdade, que ainda precisa de alimento, senão nós não damos conta da caminhada. Não damos conta da caminhada, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer um exemplo aqui do Chico. Chico, certa vez, estava caminhando com um amigo, aí o amigo, eles estavam cedo indo para o trabalho, aí tinha lá um bar aberto, já tinha, umas 8 da manhã, já tinha 2 jogando sinuca lá no bar. Aí o amigo falou, puxa, pois é, Chico, nós estamos aqui, estamos indo para o trabalho, é 8 da manhã, e aqueles 2 lá estão jogando sinuca. Aí o Chico falou assim, mas cada tacada naquela bola lá é menos uma complicação que não foi feita na vida. Então nós vamos lidar. Por exemplo, vamos trazer exemplo prático. Nós somos aconselhados em espiritismo a não ingerir bebida alcoólica. Não é isso? Então o elemento inicia-se no espiritismo. Ele gosta de cerveja, certo? Estou condenando não, tá? Só um exemplo. Então ele começa a estudar, começa a participar, aí os espíritos vão dizer que é bom evitar o álcool por causa das conexões, aí vocês acham que vai conseguir parar de beber cerveja na hora? Não, tudo é processo, né? A vida é processo. Então, vai beber, você não tem nenhum problema não, tá, gente? Vai com você com sinceridade, não pode abusar. Complicar, né? E você não vai beber cerveja no dia da reunião. Tem um trabalho mediúnico hoje, eu vou tomar uma cervejinha que é para relaxar. Não dá. Não tem cabimento, certo? Relaxar meu obsessor. Então, eu estou dando um exemplo da cerveja para não entrar em mais complicações, porque a situação não é? Então a gente tem que ter paciência, vai levar tempo. Por isso que a gente não pode ser... a pessoa fuma. Às vezes o pai está lá, né? Criou o filho na evangelização, aquela coisa toda. Achou que ele ia empacotar o filho, né? Empacotadinho, fita Allan Kardec, todo empacotadinho, isso aqui o espírito. Aí lá na adolescência começa a ter as amizades, vai beber cerveja, vai fumar, começa a fumar, e aí? Acabou o mundo pro pai, não acabou pra mãe?
Mas a gente tem que ter paciência, porque às vezes o espírito precisa ainda daquele recurso grosseiro para ele manter o equilíbrio, gente. E chega um determinado momento que sai. Chega um determinado momento que sai. Aquilo é uma válvula, é um recurso para que algo pior não aconteça. Não tem que ter paciência. Eu tenho uma amiga que ela fumava muito mesmo, muito. Às vezes ela vinha na fraternidade, né? Ela ia lá para fora, ela não aguentava fumar. E ela falava, aí tentar parar várias vezes, né? E prometia às pessoas, eu falava, calma, né? Calma. Aí um dia ela falou, falta uma semana sem fumar. Falei para todo mundo, que não sei o que, papapá. Mas chegou num determinado momento, ela não aguentou e voltou. Aí ela ficou com vergonha das pessoas. Aí eu falei com ela, deixa eu te falar uma coisa. O seu vício, eu enxergo. O meu, você não enxerga. É. Às vezes eu posso estar fazendo coisas pior do que o seu cigarro. Então, mas depois, num momento assim, ó... E esse drama de consciência, por incrível que pareça, vai ajudar ela a deixar de fazer outras coisas mais agradáveis. Aí depois ela parou. Entendeu? Então aquilo ali é um recurso precioso às vezes. Agora, lógico que eu não estou incentivando ninguém a fumar, evidentemente. Nós estamos aqui falando que às vezes a pessoa quer às vezes o indivíduo, porque na reunião mediúnica a gente sabe que o médium não deve fumar, não deve beber. Aí o dirigente que é muito rigoroso, se o médium não consegue fumar, então você não vai trabalhar mais. Aí já é um exagero. Você consegue pelo menos um dia antes, e no dia não fumar, já ajuda. Mas é porque o trabalho aqui é o recurso que ele vai ter para fortalecer. Aí você já impede, mesmo vale para bebida, para carne, né? Porque higiene mental. Higiene mental. Mas eu estou falando. Às vezes as pessoas criticam muito, né? Quem fuma, quem bebe, aquele cara fuma, aquele cara bebe, mas o que será que eu estou fazendo? Eu estou se prejudicando, mas o que será que eu estou fazendo que pode estar prejudicando o outro? E às vezes esse aí no mundo espiritual vai estar numa situação melhor que a sua. Pois é, as minhas dificuldades. Em termos morais, ele vai estar melhor. Por quê? Por causa desses graus de evolução, gente. Os graus de evolução. Bom, eu não vou entrar mais aqui na questão da... Semana que vem nós retomamos a partir da verdade, caminho, verdade e vida, porque esse assunto aqui é mais filosófico. O tempo aqui está no final, que Jesus nos fortaleça.